No vídeo anterior de Baki, Stridon alertou que Yujiro Hama havia derrotado um elefante do tamanho de um dinossauro. Ao ouvir aquilo, galera, Baki não se intimidou. Na verdade, ficou até tranquilo. No caminho de volta com um garoto chamado Rumina, Baki criou uma projeção de ninguém menos que Iron Michael. Lá ele lutou e derrotou o boxeador lendário. Com isso, o vídeo de hoje começa com Rumina, contando como narrador. Quando Baki acabou de fazer seu shadowboxing, viemos a caminho da casa dele, mas era estranho. Em vez de uma casa, era mais parecido com um banheiro público. Era cheio de grafites e pichações, mas estava escrito apenas insultos e ameaças, direcionadas ao Baki. Em qualquer direção que se olhava, insultos era o que você viria. Calmamente, Baki dizia: "Apesar de tudo isso, Rumina, eles nem mesmo ousam lutar comigo. Essa é a única forma de me provocar." Surpreso, Rumina pensava: "O estudante do ensino médio mais forte do mundo, ele mora nesse lugar aqui." Baki entrava na sua casa, começava a se alongar e Rumina contava. Quando Baki começou seus exercícios de alongamento, ele conseguia dobrar seu corpo de uma forma inacreditável, era incrível. Enquanto se alongava, Baki questionava: "Você viu, né, Rumina? O shadowboxing?" Rumina respondia: "Sim, mas como você disse, não era boxe." Baki questionava: "E meu oponente, você viu?" Rumina pensava um pouco e respondia: "Era o Iron Michael, o ex-campeão mundial dos pesos pesados. Mas quando você disse que queria um adversário para treinar, não era o Iron Michael, né?" Baki sorria, tirava sua regata e respondia: "O Iron Michael era um adversário digno, eu me diverti muito. Mas ele era apenas um aquecimento, apenas isso." Surpreso, Rumina contava: Eu não podia acreditar no que eu tinha acabado de ouvir. Então aquela luta contra o Iron Michael era apenas um aquecimento? Isso é um absurdo." Na sequência, Rumina questionava em voz alta: "Você disse que iria lutar contra seu pai, né?" Baki sorria e respondia: "Pelo visto você não conhece nem um pouco sobre o meu pai." Mas sim, Rumina questionava: "E ele é muito forte?" Baki pensava um pouco e respondia: "No mundo todo e de todas as coisas vivas, ele é indiscutivelmente o mais forte. Seja contra um leão, um tigre, um elefante ou uma orca. Nem mesmo o câncer ou a AIDS podem fazer alguma coisa contra ele." Surpreso, Rumina pensava: "Eu não sei porquê, mas de algum jeito, Baki pareceu gostar de falar sobre a força imensurável da pessoa que era seu pai e oponente." Em voz alta, Rumina dizia: "Para derrotar seu pai, você vai ter que lutar contra adversários poderosos." Rumina pensava: pessoas capazes de derrotar o Iron Michael. Mas que tipo de monstros poderiam estar nesse nível? Baki nessa hora dizia: "Ei, é aqui, venha." Rumina percebia que era no porão, descia até o local e pensava: uma vez que o alçapão foi fechado, a sala ficou quase totalmente escura. Estávamos andando em direção a uma mesa. A sala toda emanava uma atmosfera miserável. Na sequência, Baki dizia: "Quando meu pai me aceitou como oponente, ele batalhou contra um elefante do tamanho de um dinossauro. Mais forte que um leão, mais forte que um tigre, mais forte que um rinoceronte. O maior e mais poderoso elefante que o mundo já viu. Mas se eu lutar contra aquilo ali, deve ser ainda mais complicado." Baki olhava para algo, fazia guarda e ficava sério. Rumina olhava confuso, tentava entender o que acontecia, até que de repente algo disparava na direção de Baki. O jovem campeão era jogado contra a parede, mas sorria e dizia: "Rumina, esse oponente é até mesmo mais forte que aquele elefante do tamanho de um dinossauro. Ali, ele está em cima da mesa." Rumina olhava para a mesa, se aproximava e questionava: "O quê? Mas é um... Espera, você disse que o ser mais forte que aquele elefante é esse cara aqui?" Ao ver que era um louva-a-Deus, Rumina parava, começava a se virar vagarosamente. E aqui, galera, eu quero fazer um adendo. No vídeo anterior eu fiquei falando gafanhoto que nem um debiloide, então peço desculpas. Não é gafanhoto, é louva-a-Deus. Obrigado a todos que corrigiram lá. Eu, animal, esqueci a diferença de um gafanhoto e louva-a-Deus e comecei a falar sem parar. Como podem ver, biologia não é minha praia. Dito isso, vamos continuar. Rumina questionava: é isso aqui?" Baki respondia: "Sim, esse louva-a-Deus." Rumina pensava um pouco, olhava para o inseto, mas não sabia muito o que dizer ao certo. Já Baki falava: "Pelo menos lutando, os insetos são profissionais entre os profissionais. Os animais selvagens não são nem um pouco páreos para eles." Rumina pensava naquilo e dizia: Tá, mas você quer dizer que..." Baki interrompia explicando: "Eu não estou brincando, Rumina.
Primeiramente, a diferença entre força corporal deles está em outro nível. Tigres e leões podem aparentemente carregar presas que pesam por volta de 800 quilos, os arrastando. Esses caras pesam cerca de 200 quilos. Ou seja, leões e tigres predam animais 3 ou 4 vezes mais pesados que eles. Agora, e sobre os insetos, você sabe? Eles carregam uma presa 7 ou 8 vezes maiores que o peso deles. Levam de muito longe dos ninhos e fazem isso facilmente, sem parar. Eu suponho que você pese entre 30 quilos, certo? Então tenta carregar um homem de 200 quilos da sua escola até a sua casa. Romina imaginava um sumotori pedindo para ser carregado. Em seguida respondia: Mas eu não consigo. Bach dizia: não é raro ver cervos que podem saltar 10 metros, mas é insignificante se comparados a pulgas e gafanhotos. Se esses caras, esses insetos, fossem do tamanho de um ser humano, seria fácil para eles pularem prédios de 10 andares. O peso deles é vários milésimos do seu. Você deve sentir isso quando os pega em mãos. Mas a ponta dos seus dedos ainda pode sentir o quão fortes esses caras são. Quando eles têm a mesma altura, eles são imbatíveis. Como um simples chute dessa perna ou apenas a sustentação dessas pernas dianteiras desse louva-a-Deus. Com os seus bloqueios invencíveis, se rasgado por essas presas, ninguém poderia se safar. E então, o exemplo do louva-a-Deus, entre os insetos, ele é um lutador profissional. Até mesmo o Kenpo chinês antigo pegou emprestado a maneira de luta do louva-a-Deus. Foi criado por Tang Long, o famoso estilo louva-a-Deus. Quando criado, Tang Long Quan, o famoso estilo louva-a-Deus, tinha os seguintes golpes: a pancada, o impedir de levantar voo, a mordida, a ferocidade. Essa é a escola definitiva de como lidar com várias coisas. Ele é sem defeito, o lutador perfeito. Se esses caras tivessem mais de 100 quilos, Romina, eles caçariam elefantes africanos. Romina absorvia aquelas palavras e dizia: Mas ele é minúsculo, Bach. Bach respondia: É, mas eu vou fazer ele ficar grande. Romina questionava: Fazer ele ficar grande? Ter mais de 100 quilos? Bach colocava a mão na cabeça e coração. Em seguida respondia: Aqui e aqui. O americano distante também não existia. Mas mesmo assim, a era de ouro de Iron Michael apareceu na nossa frente. Eu sumonei o campeão na Praça Tamagawa, na sua melhor fase. Michael, que não existe nesse mundo, apareceu. Eu posso criar um louva-a-Deus de 100 quilos. Então se prepare, pois ele será criado. Nos era mostrado, Bach imaginando um louva-a-Deus gigante, em seguida a realidade à sua frente. Romina começava a respirar fundo, em seguida escutava um movimento do inseto. Bach na mesma hora começava a golpear e o garoto pensava: ele se moveu. O narrador começava a dizer na sequência: uma vez na China, há muito tempo atrás, tinha um monge chamado Zhou Yamen. Um dia, na floresta, ele estava assistindo uma coisa inesperada. Era um pardal lutando contra um louva-a-Deus. A previsão de Yamen estava completamente distante da realidade, pois quem venceu foi o peso leve, o louva-a-Deus. Fascinado pela força do louva-a-Deus, Yamen estudou o jeito que o inseto lutava e finalmente criou um Kenpo, que foi naturalmente chamado de Tang Lang Quan. De volta ao presente, Romina assustava com o chute alto de Bach que emanava um forte impacto, e o garoto concluía na hora: Caramba, esse é o mesmo chute que derrotou o Iron Michael. Sim, é o mesmo golpe. Nos era mostrado Bach sendo jogado contra a parede mesmo chutando. Surpreso, Bach encarava e Romina pensava: Meu Deus, o Bach tá tenso. Sim, mas eu não consigo ver o que a mente dele criou. Eu só sei que esse louva-a-Deus está deixando ele tenso. O rosto do Bach tá se inclinando pra cima. Ele tá olhando pra cima. Mas qual é o monstro que ele vê que eu não consigo ver? Romina nessa hora sentia um calafrio. Ele via Bach desviar de um golpe que simplesmente, galera, explodia a parede ao fundo. Bach parava em pé, pegava distância e fazia guarda. Romina olhava para a parede e pensava: É como o Bach disse, um louva-a-Deus de 100 quilos é mais forte que um tigre ou um leão de 200 quilos. Ele predaria um elefante africano. Sim, é de longe muito mais forte. Bach saltava e realizava uma voadora giratória, mas seu pé era segurado. Surpreso, Romina pensava: O que é isso? Será que o Bach foi pego pelo louva-a-Deus? E sim, galera, de fato havia sido pego. Bach gritava com dor e subia com um chute no queixo. Surpreso, Romina pensava: Você pegou? Sim, foi um golpe perfeito. Mesmo acertando, Bach era girado e jogado contra a parede que era afundada. Surpreso, Romina contava:
Ele poderia dizer que lidaria facilmente com o louva-a-Deus. Ele poderia apenas espancar o inseto criado, sabe? Mas não, esse cara, o Baki, ele fez questão de ser muito mais impiedoso consigo mesmo, lutando contra um louva-a-Deus do tamanho de um humano. Técnicas normais de mãos duas não vão ter efeito nessa coisa. Mas sabe, os movimentos do Baki não podem ser mais chamados de movimentos normais de mãos duas. Dentro dessa sala mal iluminada, Baki está se movendo, está atacando o ar, se defendendo contra o ar que ataca ele. Isso era o que eu estava testemunhando. Enquanto ele tentava não errar um movimento, eu seguia seus golpes deslumbrantes e ficava fixado neles. É tipo quando você vê um coldre, sabe? Você meio que sabe a forma do objeto que tá lá dentro. Ou por exemplo, quando você vê, sei lá, um guarda-livros, você meio que sabe o quão grande o livro que fica lá dentro é, né? Quando você tem um pendante como esse, você pode imaginar como é a outra parte, né? Com isso, eu estava começando a ver. No espaço vazio, de pouco a pouco, a figura que não deveria estar aqui, pouco a pouco, sim, de pouco a pouco, mas certamente, eu estava discernindo o que era aquilo. O louva-a-Deus que Baki criou, um inseto que pesa mais de 100 quilos. Eu realmente o vi na frente dos meus olhos. Era tão sinistro e deprimente, a coisa sorriu pra mim. Mas o Baki estava tendo um confronto com ele, aquele que dizem ser o melhor do mundo. O pai de Baki derrotou um elefante africano, que era parecido com um dinossauro. E por mais que esse elefante fosse normal, era um elefante, né? Tem a altura e o peso que te dá muita vantagem. Mas olha, sabe, e se o elefante fosse do tamanho de um inseto? Ele teria pelo menos a força de um bicho de seda? Enfim, de repente veio um chute alto magistral do Baki. Pela cronometragem da velocidade, era indiscutivelmente um golpe preciso. Parecia um nocaute, o oponente seria nocauteado. De repente, galera, Baki era jogado contra o teto e perdia a consciência brevemente. Quando ele caía, Rumina pensava: eu entendi. O Baki está se levantando, mas sua premonição se tornou verdadeira demais. Você pode falar que a cabeça de um louva-a-Deus meio que não tem cérebro, né? Então o que aconteceria com um ser humano ao ser acertado na cabeça e recebesse uma concussão cerebral? Não aconteceria com um louva-a-Deus, certo? Sim, golpes na cabeça não têm efeito algum. Nessa hora o louva-a-Deus atacava, mas Baki desviava, ia para as costas e tentava um mata-leão enquanto pensava: ei, mas que merda é essa? Ele tá se virando? Ele tá olhando pra mim? Mesmo eu tendo-o agarrado pelas costas? Ele está me encarando. E não é só isso, ele é terrivelmente habilidoso. Ele tá me virando. Logo eu vou ser devorado. Essa força, esse poder. Preocupado, Rumina pensava: não adianta, a força dele não se compara à dos insetos. Nos era mostrado as veias de Baki saltando absurdamente ao tentar segurar o inseto gigante, até que ele puxava as pernas e chutava ao mesmo pra longe. Baki pousava e pensava na sequência: não importa. Não importa quem se opor a mim, seja um homem ou uma fera, até mesmo um inseto, o jeito de lidar com todos eles é o mesmo. Eu já decidi, vai ser um combate franco. Ao acertar em cheio com seu punho, Baki pensava: tão duro, parece metal, mas eu vou lutar. O que quer que aconteça, eu vou lutar. E mesmo que nada aconteça com ele, eu ainda vou lutar. Baki era mordido, mas puxava a fera e pensava: não vou pensar nessas baboseiras de pontos fracos, será na brutalidade. E se possível, eu vou lutar ainda mais. Rumina nessa hora pensava: ele pegou o louva-a-Deus pelas juntas traseiras. Um humano fez isso. Vai, Baki, quebra isso! À base da força bruta, Baki era erguido e jogado na direção do real louva-a-Deus. A mesa era derrubada, o aquário de vidro quebrava, o inseto caía num canto e Baki se levantava ao lado, enquanto pensava, sangrando pelo rosto. As técnicas de mãos nuas não tiveram efeito. Íamos para Rumina, que continuava pensando: não, isso não é normal. Se chegou a isso, não pode ser feito, nada pode ser feito. Por mais real que o inimigo que você imaginou pareça, olha, não tem nada aqui na realidade. O que seja que está no ar, aonde quer que você tenha imaginado, é apenas um fantasma que a sua mente criou. E por lutar com isso, podemos concluir que não tem luta de fato, não pode ter. Não era pra ter chegado a esse ponto, Baki. Em voz alta, Rumina dizia: Baki, é o suficiente. Você não precisa ir tão longe, é irracional. Ao ver que Baki não escutava, Rumina concluía: Ele já foi muito longe pra me ouvir agora. Sim, ele não tá nem me escutando. Ele não liga pra minha preocupação. Enquanto o oponente dele fica cada vez mais real, eu quase posso sentir o calor corporal dele. Baki desviava de um ataque, saltava indo para as costas do bicho, e nos era mostrado o campo de visão amplo do louva-a-Deus, e via Baki pousando. Já Baki o encarava e pensava: assim como eu pensei,
Um oponente como esse não tem pontos cegos. Em qualquer lugar que esse cara olhe, essa sala, de canto a canto, está dentro do campo de visão dele. Não tem escapatória em lugar nenhum. Espera, eu disse escapatória? Ha! Estou aqui para escapar? Até parece. Será que vou pensar em procurar por um lugar para fugir quando eu estiver na frente para lutar contra o meu pai? Eu não devo pensar nessas merdas. Estou aqui lutando contra um louva-a-Deus. Eu preciso pensar em algo. Como um flash, Baki golpeava na região do pescoço. A criatura dessa vez era jogada para longe e Baki olhava confuso. Em seguida pensava. Eu pude sentir algo na base do pescoço dele. Uma pequena inserção da pancada que eu dei. Espera, eu fiz assim com os dedos, né? Sim, usei 2 dedos. Mas isso é o estilo louva-a-Deus. Acho que eu vou apenas tentar usar isso nele. Rumina regalava seus olhos e pensava. Ei, a postura do Baki mudou. Antes era com os punhos fechados, mas agora é com os dedos. As pernas dele estavam de um jeito, mas agora estão de outro. E isso não é exatamente uma pose de luta. Parece mais como se ele estivesse imitando o louva-a-Deus. O mundo da luta é selvagem. Enquanto outros esportes têm coisas inimagináveis para serem usadas, as lutas têm as mãos duas, que os outros não têm, no máximo uma luva. E isso é para decidir quem é o mais forte. Jogadores de beisebol e basquete não podem competir entre si. Agora, lutas de mãos nuas é outra história. Bem, você pode competir no mesmo tipo de esporte, mas também pode lutar contra outros tipos de praticantes. Com as artes marciais, você pode até mesmo lutar contra outras espécies. Uma mente curiosa, conhecendo a força humana, pode olhar em qualquer lugar, até mesmo em outras espécies. O que inclui insetos gigantes imaginários. Sim, o Baki finalmente pulou para o outro mundo e está pisando do jeito dele no campo dos estilos de luta de diferentes espécies. O louva-a-Deus nesta hora fazia seu movimento. Baki disparava de volta e com os 2 dedos ele acertava a garganta. Em seguida subia com um chute com a ponta do dedo na mesma região. O louva-a-Deus claramente sentia a dor e Baki continuava. Com os dedos da mão, ele repetia o ataque na mesma região. Com os dedos da mão esquerda, ele fazia o mesmo, numa sequência, até que o inseto era jogado na direção de Rumina. O garoto se fechava assustado, mas a ilusão passava por ele e parava na parede ao fundo. E aqui, galera, um adendo. Eu lembro que quando isso saiu no anime, eu vi um cara comentando que não tinha sentido. Se o louva-a-Deus afetava coisas como parede, ele deveria afetar o Rumina. E a grande verdade, galera, é que esse tipo de coisa, essa ilusão que o Baki cria, é um pouco mal desenvolvida pelo Itagaki nessa parte de fato. A gente sabe, a mente do Baki afeta ele, não coisas externas. Porém, danos como parede ou aqui evitando Rumina é algo que fica bem nublado. As pessoas podem ver, porém a interação é meio delicada, não fica muito claro. Então, compreendam e deem essa liberdade de expressão para o Itagaki. Dito isso, vamos continuar. Baki questionava. Você está vendo isso, Rumina? Eles não têm inimigos naturais no mundo dos insetos. Eles nunca foram atacados ou algo do tipo. Eles são fortes atacando, então não tem nenhuma defesa ou habilidades de preeminência quando chegam a essa situação atual. Vai, chega pra lá, Rumina. Eu vou continuar isso. Rumina pensava. O Baki vai vencer. Sim, ele vai vencer. O inseto disparava mais uma vez. Já Baki abria os braços e saltava desviando. Mas ao fazer isso, Rumina pensava. Espera, que tipo de movimento é esse? Elegante? Olha, é algo que eu acho que já vi. Íamos para a mente de Baki, que também pensava. Eu costumava pensar que essa coisa era invencível, e o melhor, um perfeito mestre de luta. A aparência dele, isso e aquilo, que vantagem essas coisas garantem de fato? Eu vejo agora, nos movimentos dele, vejo o ponto fraco. Estou acostumando agora. Meu corpo está respondendo de forma certa. Baki batia com os dedos das 2 mãos no pescoço do oponente e continuava pensando. Eu me pergunto, como o corpo dele funciona de fato? Bom, o corpo dele mesmo vai me ensinar. Baki golpeava com os pés e Rumina pensava. O Baki de algum jeito está diferente. A cara dele, sim, ele tá no limite. Os movimentos dele não são mais incertos. É além de um louva-a-Deus contra um louva-a-Deus, sabe? É uma coisa muito diferente. Sim, é mais parecido com um pássaro contra um inseto. O louva-a-Deus, que costumava ser muito feroz, está fugindo agora. Sim, ele tá fugindo. O Baki está ficando cada vez mais calmo. Ele estava admirando o oponente no começo, mas agora ele tá ficando ainda mais calmo. Seu olhar até mesmo está se abaixando. Por que ele não tá olhando pra cima? Por que ele tá olhando pra baixo? Eu não tô entendendo. Nessa hora, galera, Baki fazia um rápido movimento. Pegava o inseto no seu tamanho real e dizia: Rumina, uma vez que você acha seu ponto fraco, 100 quilos ou tamanho real,
É a exata mesma coisa. Baki soltava o inseto que desaparecia na escuridão. Ou melhor, entrava pela parede. Algo fisicamente impossível. Já Baki olhava para trás e dizia: esse que soltei era a criação da minha mente. Cadê? O verdadeiro está ali, pode ver? Sim, bem ali. Vem aqui, ô bravinho. O inseto tentava lutar contra Baki, que o pegava gentilmente. Já Rumina concluía: foi uma vitória perfeita. Sim, uma vitória perfeita do Baki. E dessa forma, senhores, com o Baki transcendendo os limites da esquizofrenia cada vez mais, o vídeo vai chegando ao fim. Se vocês curtiram, galera, vocês já sabem, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Segunda-feira vai chegar um novo mangá pra vocês no clube de membro, vídeo que vai estar muito bacana e de um mangá que também não podemos postar publicamente, pois pode dar problemas. Porém eu garanto, vai valer a pena, confiram lá. Primeiro link na descrição redireciona vocês pro clube. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. GeterZ no Instagram, tô postando minha jornada na luta de braço, meu dia a dia. Então colhem lá que tá muito bacana. Galera, é isso, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.